Meetup Startup SC. Realização Sebrae. Patrocínio. Hoje o tema vai ser gestão de startups em tempos de crise. Nosso primeiro Meetup Startup SC realizado de forma online. E para quem não conhece o projeto Startup SC, ele é um projeto que visa desenvolver e fortalecer o ecossistema de startups aqui no estado de Santa Catarina. Apesar que hoje o nosso sinal está sendo transmitido para o mundo todo, o projeto ele trabalha com foco nas startups catarinenses, né? E o objetivo de hoje é ajudar as startups sempre com capacitação, conexão e inspiração, mas hoje muito com foco de auxiliar as micro e pequenas empresas de Santa Catarina. Nós vamos contar hoje com 4 empreendedores aqui do ecossistema de Santa Catarina, de startups catarinenses, que vão falar um pouco dos desafios que eles estão passando nesse momento e como conseguimos fugir um pouco de tudo isso que está acontecendo, né? Então, o Rafael Assunção, meu colega aqui do programa de capacitação, vai estar aqui com a gente, ele que vai fazer a mediação desse painel, e eu espero que todos possam não curtir, porque hoje não é curtir, hoje o evento não é um evento de curtição como a gente sempre faz nos eventos presenciais, mas é tentar ajudar de todas as formas as micro e pequenas empresas aqui do estado de Santa Catarina. O Meetup Startup SC e o projeto Startup SC são realização do Sebrae Santa Catarina, mas a gente conta aqui no nosso projeto com mantenedores, empresas que estão auxiliando o desenvolvimento do ecossistema catarinense. Eu não poderia deixar de destacar essas empresas, a PagVeloz, a Softplan, a Dot Digital Group, a 49 Educação, a CompuFor, a Senior Sistemas, a Silva Santana e Teston Advogados, a Cervejaria Ambev, a Central Ailos, o Agora Tech Park, a B3, Bolsa de Valores do Brasil, e a Paradigma. Muito obrigado por todos esses nossos parceiros. Vou chamar aqui o Rafael Assunção, que está aqui comigo hoje, e ele que vai fazer a mediação desse painel. Eu sou o Guilherme, da Yungas. Yungas é uma plataforma focada em gestão e comunicação de franchise, então é para facilitar a vida dos franqueadores junto às franquias. Eu sou empreendedor já há um pouquinho mais de 10 anos, estou nesse ecossistema pela segunda vez em tecnologia, então eu fui fundador do Achado, a gente vendeu em 2016 para o Mercado Livre, e estou aqui para compartilhar um pouquinho do que a gente vem vivendo. A gente também tem alguns clientes na área, no segmento de turismo, como Intercultural e Intercâmbio, World Study, que estão sofrendo muito com isso, e compartilhar um pouquinho com vocês estratégias que a gente tem adotado na Yungas para conseguir, vamos dizer assim, sobreviver e sair dessa crise fortalecidos. Valeu, Guilherme, obrigado. Eu pedi para o Bruno Machado, da FIDS. Bruno, 30 segundos para você se apresentar, por favor. Boa, eu sou o Bruno Soares, sou cofundador e CEO da FIDS. A FIDS é uma plataforma de engajamento de colaboradores, então a gente ajuda as empresas a melhorar o clima, o engajamento e o desempenho dos colaboradores, tão necessários ainda mais nesse momento onde está todo mundo em distanciamento social. Então a gente tem ajudado muitas empresas em todo o Brasil. A gente tem diversos clientes da área de varejo que estão sofrendo bastante também, empresas da área de turismo, mas ao mesmo tempo também temos várias empresas da área de tecnologia também. Então a gente teve que aprender bem rápido como lidar com isso. É a primeira crise que eu estou passando como empreendedor, então acho que tivemos muitas lições aprendidas nos últimos dias e vai ser um bate-papo muito legal para poder compartilhar isso com todo mundo. Fica tranquilo, Bruno, ninguém nunca passou por uma crise igual essa. Então, por mais que a gente já tenha passado um pouco mais de crises que você, igual a essa ninguém nunca viu, então não temos nenhuma vantagem nesse caso. E por fim, André Krubenauer, da Involves. Quem que é André? E aí, Rafa, e aí, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite, agradeço ao Alexandre. Então eu sou o André, sou cofundador e CEO da Involves. A Involves ajuda a indústria que está em partes impactada, em partes não,
ajuda a indústria a executar no ponto de venda. Nós conectamos o time de merchandising da indústria, que faz a reposição das gôndolas, ou seja, está abastecendo a população nesse momento tão importante, né? Nossa tecnologia está relacionada a isso e a gente fica super feliz. Por outro lado, a gente tem uma parte dos nossos clientes de segmentos de eletrônicos, de cosméticos, que estão altamente impactados, que são canais que estão fechados, parados, e aí acho que a gente vai poder explorar bastante o tema de hoje. Legal, André, obrigado. Deixa eu começar contigo, André. Acho que você que tem aí representa a startup que está com um volume maior de profissionais, de colaboradores. Queria entender de você como é que caiu a ficha. Quer dizer, você tem certamente começou a ouvir aí dos teus clientes alguma movimentação. Qual foi o momento que falou, cara, isso aqui é mais sério que eu imaginava, eu vou ter que fazer alguma mudança, eu vou ter que ajustar, vai ter impacto? Como é que foi o processo de você sentir que caiu a ficha e que você estava... Você teria que passar aí pelo desafio de uma companhia aí com um volume grande de profissionais e tendo que viver uma crise desse tamanho. Que acho que era legal contar um pouquinho quando e como que caiu a ficha que vinha algo grande pela frente. Sim, naquele final de semana próximo a 15 de março, né, então está fazendo um mês, né, no finalzinho da semana anterior eu tive uma mentoria com a Endeavor Itália e com a Endeavor Espanha, e a mentoria foi focada nos aprendizados que eles tiveram e no que os empreendedores de lá deveriam ter feito diferente, o que eles acreditam que deveriam ter feito de diferente para evitar os efeitos aí da epidemia se espalhando, né. Então esse foi o primeiro sinal de alerta em relação à saúde, de entender que o negócio era muito sério, que impactaria uma porrada aí na economia. E aí as primeiras iniciativas foram no sentido do home office, né, que acho que até foi a parte mais simples, mais fácil e mais tranquila. Mas com isso, imediatamente a gente olhou para a nossa carteira de clientes, e nós olhamos cliente a cliente, quando a gente soube que supermercados e farmácias eram segmentos na Itália que permaneciam abertos. Nós passamos a olhar para a nossa carteira, quais são os clientes que trabalham com esses canais e quais são os clientes que trabalham com canais que não são esses, né? E nós vimos que mais ou menos 1/3 da nossa carteira de clientes trabalha em canais que estavam fechados na Itália. Então até acho que a gente antecipou um pouquinho o impacto econômico pelo contato com os empreendedores de fora do país, né? E logo chegou aqui, acho que deu 2 semanas, já chegou aqui. Legal, valeu. Bruno, e para vocês aí, como é que foi? Quando é que caiu a ficha dessa crise toda? Boa. E até fazendo um adendo que o André, e foi uma coisa legal que ele fez depois dessa conversa que ele teve com o pessoal da Endeavor, ele conversou com alguns empreendedores aqui em Floripa também, contou um pouco dessa experiência. Isso já nos ajudou, acho que ligou um ponto de alerta para nós lá na Feeds também. A gente achou que ia ser uma coisa, né, uma marezinha que ia passar e tudo mais. Quando veio com essas informações, ligou o primeiro sinal de alerta. Naquela semana do dia 9 ao dia 13, onde a gente iniciou a semana com sinal de alerta, assim, tinha para home office e tudo mais, a gente perdeu 5% da receita naquela semana. E aquilo ali pra gente foi muito assustador, porque era num momento que ainda não estava falando da gravidade, estávamos falando simplesmente de alguns dias de paralisação. Então pra gente foi um impacto muito grande naquela primeira semana. E aí a gente teve a oportunidade, nós estamos no programa do Startup SC, a gente teve mentoria naquela sexta-feira, no sábado a gente passou sábado e domingo, então dia 14 e dia 15, conversando com todos os nossos investidores, pessoas mais experientes que tinham passado por outras crises, não tão críticas como essa, como o Rafael falou, mas que o cenário que nós tínhamos desenhado, de que a gente ia perder 10, 15% da receita, ia manter, de repente, venda zero por 2 ou 3 meses, era um cenário muito, muito sutil perto de tudo que ia estar por vir, né? Então naquele mesmo final de semana a gente já montou um plano de ação, acho que depois a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a questão da velocidade de executar um plano de ação, mas então foi assim, dia 9 ao dia 13 a gente levou um susto, no final de semana a gente conseguiu conversar com vários mentores e investidores da Feeds, e aí na semana seguinte a gente já entendeu que o impacto ia ser bem maior do que a gente estava imaginando, e já partimos para ação para passar por esse momento. Pô, que parece que eu tinha combinado com vocês que vocês iam falar um sobre o outro, mas eu não sabia. E Dani, para você aí no mundo das viagens, quando é que foi caiu a ficha aqui? Legal. Toda? Tá.
Nessa semana anterior, a gente já vinha trabalhando durante fevereiro num projeto que muda um pouco o nosso modelo de negócio, e a gente já estava trabalhando loucamente nele, e ele previa alguns investimentos grandes, muitas contratações e tudo mais. Então, eu estava com isso planejado para discutir isso com o nosso board, e aí aconteceu essa reunião, foi uma primeira reunião de alinhar o primeiro material e tal, que a gente estava discutindo. E daí nessa sentada foi tipo, para tudo, beleza, entendi, mas assim, segunda-feira caiu a casa total, e aí a gente engavetou aquilo por 15 dias para apagar todos os incêndios. Como a gente atua em toda a cadeia da despesa e deslocamento, a gente não depende exclusivamente da emissão de aéreo, foi menos impactante. Então assim, a gente não teve cancelamento no momento zero, né? A gente teve um cancelamento até hoje, que era um cliente que já era um cliente, assim, que não era um case bom, então já foi aproveitou a Covid para acontecer, mas assim, não foi aquela enxurrada de notícia ruim, pelo contrário, os clientes estavam querendo entender como o resto dos nossos clientes estavam se comportando nesse momento, com os cancelamentos, com as alterações, e aí gerou também muita demanda, as próprias alterações em si, né? Então a gente desengavetou alguns projetos que faziam parte de trazer mais visão para essas informações, a gente já tinha essa ação engatilhada, e aí foi trabalhar dia e noite para botar isso mais forte para os clientes, enfim, toda a gestão de banco de bilhetes, gestão de alteração, tudo isso que para as empresas de grande porte que a gente atende é um volume muitíssimo grande, né? E mesmo que tudo seja cancelado, remarcado, precisa ter uma gestão forte disso, porque tem um monte de taxa, um monte de coisa, então foi bem desafiador. Mas assim, no momento inicial, ali naquela semana anterior, a gente ainda estava assim, será que vem do jeito que veio e tal? E aí tinha um evento gigante do nosso concorrente, assim, eu estava acompanhando isso, até com uma parte internacional do evento, e aí eles cancelaram um dia antes. Aí eu falei, cara, agora caiu a casa, né? Se esses caras, nesse cenário, cancelaram isso, é uma empresa internacional que já estava sentindo lá nos Estados Unidos esse cenário, então a gente parou para respirar em cima disso e aí reestruturar tudo que veio agora. Legal, obrigado, Dani. E Guilherme, e para vocês aí, como é que acendeu o alerta? Então, para a gente, Rafa, na verdade, quando alguns fundos lá do Vale começaram a emitir cartas sobre como as suas investidas deveriam se comportar perante a crise, acho que foi o primeiro momento que eu pensei assim, será que esses caras estão exagerando ou será que a gente não tem noção do tamanho do tsunami que vem pela frente? Eu acho que, bem dizer, talvez todo o ecossistema, eu me incluo nele, a gente ainda não conseguiu cair a ficha 100% do tamanho dessa gravidade, né? Então, assim, eu fico até arrepiado de falar, porque eu tenho muitos empreendedores na família também fora do mercado de tecnologia, e a gente sabe que o efeito, ele normalmente acontece cascata, né? Então, mesmo os setores que estão fora da porta de rua, né, setores como e-commerce ou os essenciais, a gente sabe que conforme vai diminuindo o poder de consumo numa crise macro, isso acaba afetando todo mundo de algum jeito, né? A não ser talvez o cara que vende respiradores ou coisas do tipo, que também talvez seja um ciclo bem curto, né? Mas assim, o que eu acho é que esse negócio ele ainda é maior do que a maioria das pessoas, e me incluo no meio dessas pessoas, imaginam. Então, acho que vai ser bem interessante a gente poder discutir aí as estratégias, e a gente tem sido bem neurótico mesmo com relação ao que a gente tem feito para poder se segurar aí por vários meses em cima desse problema. E Guilherme, acho que é legal que você citou em relação ao que a gente viu primeiro no Vale, né? Acho que aquela carta da Sequoia parecia naquele dia, parecia, os caras estão exagerando, né? Acho que se a gente ler de novo aquela carta vai achar light, né? Eu tenho essa sensação de que olhando agora, eles estavam no mundo da lua, né? Exatamente essa carta que eu me referi, assim, aquilo lá, quando eu li a primeira vez, eu falei, porra, cara, esses caras estão exagerando demais, ou, cara, a gente está, assim, com um nível de ignorância muito alto, assim, e talvez, infelizmente, esse é o segundo, é a opção mais provável, assim, quem viu hoje a entrevista do Armínio Fraga, então, assim, cada grande
nome, assim, referência ou na economia, ou pessoas que estão dentro desse mercado dão uma entrevista que a gente pensa assim, pô, será que é isso mesmo? Será que os caras não estão exagerando demais? E aí depois as coisas vão, né, continuando, e a gente vai vendo que o negócio vai ser feio. Está sendo feio, né? Não, inteiro. E deixa eu aproveitar a sua deixa para tentar, queria ouvir de você um pouco, o que você está imaginando de ações. Eu acho que o primeiro movimento é sempre tentar manter a carteira de clientes, tentar manter a base, buscar caminhos de renegociar. Eu acho que muitas empresas ligaram o modo automático e ligando para os seus fornecedores e dizendo, olha, eu preciso renegociar, eu preciso cancelar. O que vocês têm feito por aí na Yungas para segurar esses caras, para manter? Que tipo de abordagem, de estratégia, de solução vocês têm buscado para lidar com isso? Então, é legal essa pergunta, porque, assim, para mim, o mês de fornecedores foi esse mês que a gente está agora, mas o primeiro mês de crise para nós que a gente executou foi justamente o de clientes, assim. Então, a primeira coisa que a gente fez foi clusterizar esses clientes por segmentos para não tratar todo mundo igual. Então, esses clientes que eu comentei, por exemplo, a agência de intercâmbio, eles sofrem o impacto que é um nível máximo, vamos dizer assim, na nossa carteira de clientes. A gente tem outros segmentos, que a maioria deles que é o porta de rua, né, e aí, dependendo de alguns casos, fechou antes, outros estados fecharam depois. Como a gente lida com franchising, essas empresas elas estão no Brasil inteiro, então todo mundo teve algum impacto. O que a gente fez foi criar um plano de ação em cima de renegociações em duas frentes. Uma em flexibilizar forma de pagamento, ou seja, parcelar. Então, a gente fez isso com alguns clientes, com a maioria deles, e tiveram outros casos que a gente teve que realmente dar um desconto. Assim, não adiantaria eu parcelar para ele, porque no mês que vem ele vai estar pior e no outro vai estar pior. Então, esses foram os casos piores. E aí, no segmento que eu falei que foi o mais afetado, a gente teve que tomar algumas medidas de congelar mesmo, porque esse cara é aquele que pode ir para o faturamento, sair do faturamento mensal de 3 milhões para zero, assim, então uma coisa realmente dramática, né, e muitas dessas agências estão tendo que devolver dinheiro de pacote e tal. Então esse foi a nossa primeira medida, né, conter ao máximo, e hoje até eu tive mais uma ligação com um cliente, assim, que sempre foi um cliente muito crítico, e que para a gente sempre foi muito importante, porque nos fez sempre melhorar muito como plataforma e como empresa. E hoje eu achava que eu realmente receberia o primeiro churn assim, verdadeiro. E no final do dia a gente conseguiu fazer, acho que era o último cliente que faltava fazer essa conversa, e a gente conseguiu fazer um modelo também para que tenha uma reciprocidade, ou seja, todo mundo vai ter que ceder um pouco se quiser manter os clientes, né? E infelizmente esse momento agora, infelizmente, é onde a gente vai ver se o nosso produto é realmente importante para os nossos clientes ou se ele era realmente um nice to have, né? Então acho que é a hora do vamos ver, assim. E isso vai ser importante até para, né, aquela velha máxima de que o que não nos mata nos fortalece. Então a gente vai ter que, quem está aí à frente do negócio vai ter que talvez, em alguns casos, aperfeiçoar, pivotar, fazer N coisas, estratégias para poder, no final disso tudo, sair mais fortalecido, né? Legal. O Guilherme falou aqui um pouco de modelos como reduzir, parcelar, e por aí pela Feeds, Bruno, o que você está fazendo para segurar o churn da turma? Acho que são basicamente as três coisas que o Guilherme passou aí. Então, num primeiro momento, foi renegociar isso. Então, assim, vamos te dar 50% de desconto nos próximos 3 meses, e a soma desse valor devido a gente vai parcelar para nos 6 meses subsequentes, por exemplo. Então, esse é o modelo que a gente mais tem feito, reduzir entre 50% e 30% da parcela do cliente que paga recorrente e diluir isso para o segundo semestre em algumas parcelas. O segundo é o cliente que está sendo muito impactado, então a gente tem clientes varejistas que estão fechados há 30 dias, é o cliente que faturava uma loja que faturava 200, 300 mil reais de uma das lojas e que, né, faturou zero com custo, ou se olhar para um grupo todo que fatura aí algumas centenas de milhões no mês, começou a faturar zero, ou o digital conseguiu salvar uns 10, 20% da receita aí. E o terceiro ponto, que é o mais crítico, é
houveram sim, além de congelamentos, como o Gui comentou, mais alguns cancelamentos, né? Então, talvez para alguns clientes, eles não enxergavam a plataforma como um must to have, assim como outros, que entenderam que no momento de distanciamento social ter uma plataforma para olhar mais para as pessoas nesse momento tão sensível, a gente vai ajudar e não atrapalhar. Então, basicamente, a gente passou por esses 3, a gente já tem na base os 3 exemplos, né? Então, congelamento, negociação e desconto por 2 ou 3 meses. Bacana. E contigo, Dani, o que você tem feito por aí para acomodar? A gente no momento 0, a gente olhou para os clientes que já não tinham uma saúde tão boa, não estavam com engajamento alto, então a gente olhou para esses clientes primeiro e monitorando, sem uma ação ativa e perguntar como que tá a coisa aí, se quer um desconto, né? A gente não fez isso, a gente ficou monitorando de longe e entendendo como estava a movimentação. E no nosso caso, a gente tem um lock-in bastante alto com o cliente, porque tem várias integrações, tanto com os fornecedores dele na ponta lá, né, de aéreos, quanto com o back-office dele, com os RPs e tudo mais. Então, não era tão simples em chegar e, a gente receber um cancelamento do dia para noite. A gente começou a monitorar quem estava menos já não estava bem, né, não era Covid o problema, já era um projeto que não estava muito bem de pé. A gente fez esse monitoramento e a gente começou a receber, na primeira semana, alguns contatos de clientes pedindo suspensão, né? Então, assim, alguns só mandando uma cartinha falando, olha, suspende 90 dias. Então, a gente pegou, deu uma respirada, falei, calma, vamos espera uns 2, 3 dias. A gente tomou a estratégia de esperar uns 2 dias para responder o cara também, não sair desesperado respondendo. Então, e o cliente aí, deixa eu entender, como é que... eu te mandei a cartinha, mas o que vocês podem fazer? Então, o que eu entendi? Algumas empresas pegaram, como praxe, mandaram carta para todo mundo, e aí quem correu, né? Então, a gente conseguiu não abrir mão de receita, a gente suspendeu cobrança de 50% de alguns clientes que estavam mais fragilizados, né? Varejo, ou alguém que realmente que ia ter um impacto grande, e a gente pegou esse valor e também jogou para o segundo semestre. Mas, assim, como estratégia até para faturamento e para deixar o cliente amarrado, a gente fechou um pacote para os próximos 3 meses para o cliente que pediu a suspensão. A gente fechou um pacote e já mandou esse pagamento fechado vamos dizer assim, para o ano. Então, ele pagou 50% nos próximos 3 meses e o restante desses 50% diluído no segundo semestre, mas já faturando imediato para eu garantir do lado de cá o faturamento, e o cliente já fica com o boleto lá planejado, né? É uma garantia de receber? Não é, né, mas já tem um compromisso firmado, tem um boleto emitido, né? Legal. Então, foi mais ou menos nessa linha, assim, de momento inicial. E a gente tentou entender qual era o cliente que estava mais sensível. Realmente fazer uma análise do cara que estava aproveitando o momento para pedir uma suspensão, ou que realmente tem um problema real, que a gente sabia que ele estava passando por isso. Esse foi o momento da descoberta que a receita recorrente não necessariamente é recorrente, né? Ela pode não ser recorrente. E André, para vocês aí que tem uma quantidade grande de clientes, como é que tem sido esse processo de renegociações, de ajustes? O que vocês têm conseguido fazer com a sua carteira de clientes? Então, foi muito parecido com o que o pessoal comentou. Acho que antes também envolveu um dilema, né, um dilema de caixa. Você tem que entender se você tem caixa o suficiente para conseguir segurar o cliente por 3, 4 meses sem receber. E no nosso caso, a gente viu que seria possível fazer isso dentro de um limite, né? Então, você tem que escolher se você vai para um caminho de caixa ou se você vai para um caminho de preservar a relação de longo prazo, e aí sim a receita recorrente, né? Preservar na prática seu ARR, sua receita recorrente anual. E aí, dada essa política, essa diretriz, a gente construiu uma árvore de alternativas, ferramentas para o nosso CS conseguir lidar e trabalhar com o cliente. Acho que isso é super importante, né? Você criar ferramentas, transparecer para a ponta, né? Para quem está na linha de frente, conseguir trabalhar com o cliente e ter flexibilidade. Então, a gente deu 3 ferramentas, né? Uma árvore de decisão com 3 alternativas. Além disso, o que o pessoal não comentou, tentando trazer aqui, a gente olhou para produto, então métricas de engajamento de produto, elas são já um sinal amarelo de que alguma coisa vai acontecer. Então a gente viu alguns clientes que não chegaram a levantar a mão e pedir alguma coisa para nós, mas que pelo engajamento está reduzindo muito no produto, a gente proativamente procurou esse cliente
E aí acho que entra o principal, que é o momento em que você estende a mão para o seu cliente, é o momento em que você vai, mais do que nunca, construir uma relação de confiança, né? Então é o momento de reforçar a cultura do cliente no centro e, enfim, cada R$1 de retenção que a gente conseguir garantir, ou R$1 que a gente conseguir aumentar de MRR, ou trazer, conquistar de novo MRR, é R$1 a menos que a gente vai precisar cortar, ou alguns reais a menos ao longo do ano que a gente vai precisar reduzir gastos, né? Uhum. André, você comentou agora sobre redução de gastos e a preocupação com caixa, o que daria de espaço para fazer, e o Guilherme tinha falado antes um pouco da questão de meu primeiro mês aqui, o primeiro sprint foi preservar a receita ou perder a menos receita possível, e no segundo momento está abrindo um capítulo aí que é como é que eu reduzo despesas agora para ter caixa, para ter fôlego, para passar por isso. Como é que está sendo aí na Involves esse trabalho de enxugar despesas, de tentar dar mais liquidez, mais caixa para vocês poderem atravessar esse momento de redução das suas receitas? Sim. Primeiro, é fundamental entender que a empresa, se ela vai sobreviver ou não no seu modelo de negócios, né, se ela vai precisar pivotar ou não. E aí nós vimos muitas empresas que nos seus modelos não sobreviveriam aqui no ecossistema, né, e tiveram que mudar, em uma semana colocaram novos modelos de pé. Isso foi uma provocação interessante para a gente inovar aqui dentro, né, mesmo entendendo que a empresa ia sobreviver, mas basicamente a gente partiu daquele cenário que eu comentei no início, né, a gente tinha 1/3 da receita comprometida, atrelada a indústrias não essenciais no contexto de Covid. Então, isso fez com que esse fosse o nosso worst case scenario, né? O nosso maior impacto possível na crise provável é perder 1/3 da receita. Então, dito isso, a gente começou a colocar de pé um plano de cash is king, né? De colocar o nosso caixa sempre prevalecendo. A Involves veio bootstrap por muitos anos, a gente sempre foi break-even, ou seja, receitas e despesas em linha, né? Ou receitas sempre maiores que despesas, e em dezembro nós captamos, e rapidamente a gente entra num cenário de burn, né, de queima de caixa, onde as despesas são maiores que as receitas, o que é muito saudável para uma empresa que está em crescimento, porque você coloca mais investimento, mais combustível nas suas alavancas de crescimento. Mas num cenário de Covid, de crise, em que a sua receita está caindo ainda que pouco, aquele burn que antes era uma alavanca de crescimento, ele se torna quase que uma alavanca de suicídio. Então o que a gente fez foi muito construir um cenário para break-even de novo, e queimar a caixa é assim, né? Foi rapidinho para a gente ter um burn um pouquinho mais alto, é muito impressionante. E aí agora para voltar para o break-even não é simples, então a gente está com um trabalho muito intensificado. Classificamos cada uma das nossas linhas de custo em 6, 7 critérios, né? Por exemplo, tem fornecedores mais frágeis, e a última linha é a linha de folha, e na folha a gente tem alternativas, algumas delas foram colocadas aí pela medida provisória, que acho que a gente pode comentar um pouco depois, e a última alternativa é desligamento, né? A gente fez alguns desligamentos por performance, que já estavam até de certa forma previstos, pessoas em yellow flag, mas eu estou sendo há mais de um mês já transparente com o time de que o pior ainda está por vir, e pode ser que aconteçam mais, né? E, enfim, acho que a gente também pode falar um pouco depois sobre isso, né? Comunicação com o time, o quanto que a gente tem que ser transparente, mas em termos de caixa é isso que a gente está fazendo. É uma mudança de mentalidade gigante, né? A gente vivia no mundo que até um mês atrás as discussões eram em torno de, puxa, não tem mão de obra disponível, não tem desenvolvedor disponível, nós vamos crescer 7% ou 12% ao mês, eu vou tomar dinheiro para crescer ou não vou tomar dinheiro e vou crescer sem dinheiro. A gente saiu drasticamente desse assunto para discutir como é que eu tenho liquidez para fazer frente à minha folha, às minhas despesas nesse mês, né? Acho que não é fácil essa transição e construir essas ações com rapidez, né, com o que você está contando, dizer, olha, a gente rapidamente olhou para as despesas, começou a tentar entender o que podia fazer, e acho que o Guilherme tinha comentado um pouco isso, queria ouvir do Guilherme, quando ele falou que começou o segundo sprint, que é reduzir despesa, o que você está fazendo, se está em linha com o que o André estava contando. Acho que o Gui está com problema no fone. Bruno, já que você ajudou aí, conta você então, já que você se voluntariou.
Boa. Bom, o primeiro ponto foi olhar, destrinchar toda a planilha financeira da empresa de novo, pegar tudo que a gente tinha no sistema e ser muito focado em caixa, né? Como o André comentou ali, às vezes a gente olha para algumas métricas um pouco mais macros no dia a dia, mas a gente pegou e destrinchou ponto a ponto para entender exatamente cada centavo onde é que a gente estava botando cada uma das despesas e de fato, se a gente tinha algum cliente que não estava pagando, alguma coisa assim, e acompanhar isso de forma mais próxima. Então, assim, um ponto que era bem claro para nós nesse segundo momento era que o crescimento, a gente não deveria investir tanto em crescimento, porque não adiantaria a gente estar no mercado, sendo que o mercado não está pronto para comprar, né? Tá todo mundo segurando receita, segurando as despesas. Até eu queria fazer, a Dani comentou ali de cliente que mandava e-mail aleatoriamente. A gente recebeu um e-mail semana passada de um cliente que está pago anual, ele já pagou o ano inteiro e ele achou que estava pagando alguma coisa para a gente por mês, ele pediu para reduzir a parcela. E ele não estava pagando nada, só no susto, assim, para todos os fornecedores, né? Então foi um caso bem engraçado. Mas fechando parênteses, então assim, foi entender onde é que a gente estava gastando cada um dos centavos. Então, por exemplo, as viagens, todas, óbvio, foram canceladas. Então, eles reduziam. A Paytrack precisa de viagem. Então a gente reduziu, como tá assim, tudo remoto. Depois as despesas baseadas em growth, né? Todas as estratégias de crescimento elas foram reduzidas. Então, mídia paga, eventos, a gente estava pagando basicamente os 3 maiores eventos de RH do Brasil, nós íamos participar esse ano e os 3 foram cancelados, então a gente já renegociou e isso deu uma economia mensal importante. Até gastos como, por exemplo, não necessariamente olhando para a folha, mas o vale transporte dos colaboradores que não precisariam ser pagos porque a gente está num momento de teletrabalho, então isso a gente consegue até pela CLT reduzir esses valores. Então a gente começou a olhar cada um dos centavos e entender e botar numa planilha, se a gente conseguir reduzir tudo isso com o que a gente tem em caixa e se a gente vai perder tanto de receita e a gente não vai vender nada para os próximos 3 meses, pelo menos, como é que está o nosso runaway, né? E aí a gente foi modelando, pessoal, cada um desses números, né? Até entender de que eu precisava reduzir um pouquinho mais em crescimento ou aumentar um pouco mais, porque de repente se a gente fechasse uma venda média para a gente, isso ia ser bom. A gente começou a brincar nessa planilha e nesse modelo matemático e financeiro, sempre olhando para a caixa, não olhando para um MR ou para contrato fechado e que só vai pagar daqui a um mês, ou dinheiro que vai entrar daqui 2 ou 3 semanas, para a gente era irrelevante nesse momento, para entender como é que era o nosso caixa atual, o que estava previsto em contrato e tudo mais. Então a gente olhou para todos os contratos, quando que estavam para vencer. E aí começar a tomar algumas medidas. Infelizmente na Feeds nós já tivemos que desligar alguns colaboradores. Então ficou bem claro para a gente, quando a gente olhava para a nossa perda de receita estimada e as nossas despesas, a gente já teve que desligar alguns colaboradores, e aí vai naquele ponto que eu falei lá no início, que o impacto é tão grande em relação a gente perdeu receita, e algumas empresas estão perdendo receita tão rápido, e é tão assustador, que se tu não tomar uma ação na mesma velocidade, o problema se agrava, né? Então, assim, 2, 3 meses de não tomar uma ação de redução de qualquer uma dessas despesas pode ter um impacto muito grande lá no final. Então, a gente reajustou todo o nosso caixa, a gente conversou com todos os nossos clientes, então a gente pegou, por exemplo, 1/3 do time comercial foi desligado, 1/3 do time ficou e outro 1/3 virou Customer Success. Então a gente pegou esse plano de ação e começamos a entrar em contato com todos os nossos clientes. E aí o resto encaixa nos próximos pedaços da nossa conversa, mas basicamente foi isso, olhar muito, muito fiel para a caixa, entender onde é que a gente estava gastando cada centavo e reajustar tudo isso nos mínimos detalhes. Bacana. Deixa eu, antes só para a gente voltar daqui a pouquinho para a questão de caixa, só queria eu ouvir de vocês um pouco, queria começar ali pela Dani, tentar entender um pouco como é que está sendo, já que a gente falou um pouquinho das medidas de despesa e de receita, mas queria ouvir um pouquinho agora sobre a questão das equipes. A gente está falando de empresas muito novas, que estavam começando a criar a sua cultura, com um nível ainda precisando estar muito perto dos times, imagino eu, por estar tudo sendo construído, criado, aprendido
aprendido ao vivo e ao mesmo tempo, e de repente a gente está um mês com as equipes remotas trabalhando distante. Como é que está sendo, Dani, para vocês essa experiência? Está funcionando? O que está dando certo? O que podia fazer melhor? O que vocês já sentiram e aprenderam nessas, acho que 4 ou 5 semanas que estão com a equipe aí nas suas respectivas casas? Como é que está sendo isso? Como eu comecei a comentar, né, eu acho que desde do primeiro momento ali da crise, já entendendo que ela seria bastante impactante, eu já fiz um papel muito de transparência, embora isso traga insegurança, né? Então, assim como a gente tem o dilema do caixa, também existe o dilema da transparência. Até acho que o primeiro tema relevante foi o tema do home office, do trabalho remoto, e confesso que esse foi o tema mais tranquilo. A virada para o home office foi bem superada. No primeiro momento a gente se preocupou bastante com a experiência do time em home office. A gente já passou a fazer diversas ações relacionadas ao trabalho remoto. Então, por exemplo, quem tem filhos em casa e os 2 pais estão se revezando para cuidar dos filhos, não conseguem manter uma agenda corporativa, né? Nós fizemos alguns papos já com os pais e mães da Envolves, e alguns outros papos aí com quem mora sozinho e algumas coisas nesse sentido, né? Mas, acima de tudo, o que eu vinha falando antes de cair aqui a call, foi a questão da comunicação e da transparência, né? Porque eu acho que o trabalho remoto por si só, ele já naturalmente envolve um nível de distância, de incerteza, que traz uma pressão psicológica. E num contexto de crise isso é intensificado. Então, no papel de líderes de negócio, a gente tem acho que um compromisso e uma responsabilidade de manter uma transparência com o time. E aí eu vim falando sobre o dilema da transparência, né? Porque você não pode ser o terrorista, né? Você tem que comunicar a realidade nua e crua, os impactos, os riscos que a empresa corre, e a gente usou muito número para isso. Então, toda segunda-feira nós temos uma call com todo o time, que nós chamamos de afinação. Nessa afinação nós trazemos os números da empresa atualizados. Agora a gente traz também os números do plano de redução de gastos atualizado. E há 4 semanas já eu venho falando de riscos que a gente tem em relação, inclusive, a desligamentos, né? E isso é ruim porque causa ansiedade no time, mas, ao mesmo tempo, eu não seria coerente se eu não estivesse sendo transparente com o time. Isso, enfim, é uma situação que acho que é desconfortável, mas natural à crise, né? E um grande desafio, esse dilema da comunicação, da transparência para o líder de negócios. E André, deixa eu aproveitar que você está contando isso, acho bem importante o tema que você está citando, porque eu acho que mais do que, lógico que a gente tem um desafio operacional, né, de fazer funcionar essa comunicação, de atribuir as tarefas, ser capaz de gerenciar a turma remoto, mas eu acho que vocês 4 estão vivenciando aí um desafio de como CEOs, como líderes das suas empresas, terem um papel super difícil, né? Ninguém tem experiência nisso, ninguém nunca passou por nada igual, e tem que balancear pressões e angústias e aflições de todos os lados, né? Dos clientes, dos seus fornecedores, dos seus investidores, agora que vocês foram investidos, dos seus profissionais. Ao mesmo tempo, esse balanço que você falou, né, entre ser super transparente e ao mesmo tempo sem causar grandes aflições ou ansiedades no time inteiro. Eu queria ouvir um pouco, acho que você trouxe um tema que eu queria ouvir um pouco o relato mais pessoal, assim, como é que está sendo para você, pessoa física, ter esse desafio gigante de estar à frente de uma companhia com dezenas de pessoas, tendo que ter um papel de liderança e uma responsabilidade perante a equipe, a fornecedores, a clientes, a sociedade, quer dizer, como é que está sendo enfrentar isso aí sem aviso, te jogarem nessa missão aí não fácil? Sim, a gente que está acostumado a um ambiente sempre de crescimento, né, de falar de, a gente cresceu tantos % agora, batemos a meta e sempre foi assim, né, a curva de crescimento de receita recorrente da Envolve sempre, graças a Deus, felizmente sempre foi, e graças a um bom trabalho também, né, sempre foi bem positiva, e chegar num momento como esse, em que além de já começar uma redução, ter um risco de uma redução de 1/3, que é muito impactante, e você vê que você precisa ser aquele CEO, aquele líder de negócios que vai tomar as decisões difíceis, né, que vai garantir que o time esteja fazendo tudo com a maior agilidade possível. Então,
o controle psicológico, acho que ele é fundamental. Aí entra um pouco de meditação, entra um pouco de fazer esporte, né, dentro de casa, mas eu tenho feito diariamente aí algumas séries em casa aí para conseguir manter a sanidade mental também. Acho que entre a mentoria também eu tive alguns papos. Acho que o mais impactante foi um mentor que mora aqui em Floripa, inclusive, que é o Zardo. O Zardo, ele foi diretor de gente da Natura, e ele me falou algumas coisas, ele me deu algumas dicas de coisas que a gente colocou em prática, que eu estou replicando aqui para vocês, mas uma delas bem importante também é não perder a essência. Então você tem que ser natural, você tem que ser sério, mas você tem que ser você mesmo, né? Enfim, acho que a cabeça no lugar, a sabedoria de saber, de conseguir conduzir um negócio na ponta dos dedos aí nesse contexto tão agressivo, enfim, tá aqui pra gente superar, né? E vai fazer da gente melhores. E aí acho que fazer isso da forma mais humana possível, com a comunicação mais transparente, trazendo o time, isso que é legal, né? Quando você demonstra vulnerabilidade, demonstra que você tem as suas vulnerabilidades, que o negócio tem suas vulnerabilidades, você traz o time junto. Então, André, tem uma pergunta aqui do Thiago Juste. Ele perguntou se quando você fala em transparência de finanças, você está falando só com liderança, com board, ou você está falando com o time todo? Quando você está falando em comunicar essa transparência, ela abrange que público dentro da empresa? Não, o time todo. Acho que em termos de board, né, de conselho, a gente tinha reuniões mensais que a gente começou a fazer em janeiro, que a gente acabou de captar, mas nós passamos a fazer semanal. Eu convidei aí o João, que é o head do nosso fundo, né, nosso sócio, a fazer papos mensais para manter ele sempre em linha, o que é muito bom também porque eles trazem insights, né, eles estão olhando para mais coisas, eles trazem ideias de fora, e para o time de liderança a comunicação é antecipada. Então, normalmente a gente tem um papo toda sexta-feira com todo o time de liderança. Os ritos de comunicação foram mudados, né? Eles passaram a ser, eles foram achatados. Antes eu tinha um rito só com os gerentes e os coordenadores faziam um rito deles à parte. Nas últimas 4 semanas a gente fez um rito só com toda a liderança. E na segunda-feira com todo o time. Então, tudo que a gente leva para o time é antecipado primeiro com a liderança, porque a liderança, além de ter além da gente ter esse trabalho da comunicação escalada para toda a empresa na afinação, a liderança faz os one-on-ones, entende aí os anseios e receios de cada pessoa, que são, acho que, mais importantes do que nunca, né? Então, a comunicação, ela foi, se não duplicada, talvez até triplicada, principalmente com a liderança, mas a transparência é para todos. Tá. Aproveitar que estava na tela a Dani aqui, queria ouvir dela um pouco essas ponderações sobre esses temas, né? O trabalho remoto, home office, mais o papel de líder, de CEO em comunicar, em preservar a cultura, em transparência, em equilibrar esses vários pratos, essa responsabilidade grande com vários stakeholders diferentes. Legal. Eu estava assim, desde o momento inicial, sempre tentando passar para o time o que realmente eu estava pensando. O meu nível de preocupação, de entendimento, enfim, há outros temas que estavam aparecendo, não especificamente só do negócio, mas eu acho que é importante o time saber como aquilo que eu acho que vocês comentaram aí, né, a questão da como a pessoa física está pensando também, porque no final das contas é a gente que está aqui atrás tomando decisão, né? Então, o que eu acho sobre esse tema, então procuro mandar vídeos para eles quando eu não consigo me conectar com todo mundo. Então, acho que como o André falou, triplicou a comunicação. A questão dos pontos de impacto, né, os muito negativos, eu procuro ir direto na liderança, eu falo, olha, vocês desçam isso da melhor forma, para a gente também não causar pânico onde não tem, né, mas ao mesmo tempo, assim, não é o momento de ficar todo mundo tranquilo, né, então é um corte muito cirúrgico, né, entre ser transparente e não causar pânico e manter todo mundo alinhado e todo mundo feliz e se preocupar com quem mora sozinho, com quem é de fora, a gente tem gente de fora que mora sozinho, então isso assim, no momento zero já foco nas lideranças, cara, como é que tá esse cara, como é que tá essa pessoa, né, pessoas que a família da pessoa
tipo, pai e a mãe é autônomo, como que tá esse cara? Então a gente tentou, nosso time não é tão grande, nós somos em 38 pessoas, então a gente tentou meio que entender o ponto de cada um ali, como que cada um tava, como que as coisas estavam acontecendo, e aumentando bastante a comunicação, né? Então acho que isso faz total importância pro time saber o que a gente pensa do lado de cá também, como a gente tá, né? Eles vivem dizendo, nossa, você deve estar destruída aí, não, acordada de noite estudando. Mais ou menos isso, mas cara, eu tô super otimista, eu acho que faz parte para todo mundo esse cenário, né? O relógio não está voltando só para mim, né? Não só eu que vou ter que correr atrasada. Então é um cenário que pegou todo mundo e agora é olhar para frente, olhar para o plano e foco, né? Eu acho que dói para todo mundo, mas assim, esse corte cirúrgico, né, entre a transparência e não causar pânico é algo que me preocupa bastante com o time. Porque, de fato, cara, sim, tem um burn maior, sim, tá bem difícil, sim, vão ter muitas coisas difíceis, mas tá semana a semana atualizando, né? Atualizando, tipo assim, ó, gente, o status dessa semana é esse, né? Então, assim, o que eu tenho dito para eles não tem fórmula pronta, não tem receita. Eu não sei se o que eu tô pensando hoje vai ser bom para a semana que vem. E a gente vai estruturando e vai alinhando e fala, ó, não tem ninguém tranquilo, não tem ninguém desesperado e vamos para frente, é mais ou menos isso. Legal. E eu tinha conversado um pouco com o Guilherme, acho que ele tinha comentado se o Guilherme estiver conectado agora, tá bom, Guilherme, o áudio? Sim, estão conseguindo me ouvir bem? A gente conversou uns dias desses, você falou um pouco do entendimento do seu papel, da sua responsabilidade, não só com o time, mas como gestor, com fornecedores, com a sociedade, quer dizer, de uma forma mais abrangente. Acho que era legal ouvir um pouco de você, o que você tem pensado que tipo de papel a gente tem no momento desse, acho que de uma forma abrangente, né? Não, legal, Rafa. Eu acho assim, muito já foi falado aqui, né, por eles, mas assim, eu particularmente gosto muito da questão não só da transparência, mas a questão de deixar todo mundo a par do tamanho do problema. Sei muito que a questão do pânico é algo que incomoda muitas pessoas as pessoas não têm nem maturidade para alguns tipos de informação, mas eu gosto de passar a informação dura como ela é e ao mesmo tempo trabalhar junto com o time como que a gente consegue contornar isso. Então, desde a aproximação de clientes, etc., até questões de aproveitar o momento para melhorar coisas no produto, por exemplo, alguns tipos de pivô. E aí, quando a gente extrapola um pouquinho, sai só da empresa, eu acho que a gente também tem um papel fora da empresa que ele é muito importante, assim. Então, a gente que está no ramo de tecnologia aí tem bastante oportunidade de ajudar, né, outras empresas, pessoas, etc. Então, eu acho que tentar também fazer um trabalho fora do teu cenário, das quatro paredes da empresa, agora não é mais parede, né, que está todo mundo home office, mas eu acho que esse é um papel fundamental, assim. Então, a gente está até com um grupo aqui tentando ajudar a Prefeitura e o Governo do Estado com algumas tecnologias, né, um pessoal bem bacana que se juntou aí voluntariamente para fazer tentar trazer algumas das tecnologias que foram aplicadas lá na Coreia. Conversamos com o pessoal de lá, fizemos todo um trabalho. É um trabalho super difícil, então a gente está trabalhando direto aqui com a Prefeitura. Trabalhar com pessoas voluntárias também é um super desafio. Quem está à frente desse projeto é uma pessoa extremamente competente, que muitas pessoas aqui do ecossistema conhecem bem, que é o João Bernard, que foi co-founder da Kaord e vendeu para Lynx. Tem também o Gustavo Tremel da Decora, aí, que o Rafa conhece bem próximo. Então, assim, eu acho que o nosso papel, ele talvez extrapola um pouco só o top-down ali que a gente tem o dia a dia com a nossa empresa, mas, assim, pensar nesse momento onde a gente, de certa forma, tem mais tempo, né, de que forma a gente consegue ajudar outras pessoas que estão com uma dificuldade muito grande, seja através de tecnologia, seja através de trabalhos voluntários, financeiramente, filantropicamente, enfim. Então, eu particularmente acho que a minha percepção sobre o tamanho dessa crise, ela tem sido maior do que o que eu tenho visto com outros empreendedores próximos de mim. Agora, mais recentemente, de uma semana para cá, eu acho que começou a igualar um pouco. Então, infelizmente, eu tenho alguns amigos que já chegaram a demitir quase 50% do time, e isso é um cenário onde a gente realmente, a frase cash is king, ela é
não tem frase mais apropriada para esse momento, assim. Então, quando eu caí lá atrás, que o Rafa estava perguntando sobre redução de despesa, a gente fez uma redução de despesa que chegou quase a 50%, sem fazer demissão, né? Então, cara, secamos absolutamente tudo para conseguir se manter o maior tempo possível aí nesse cenário imprevisível, que a gente não sabe quanto tempo vai demorar para as pessoas voltarem a consumir. Acho que esse é o grande desafio. Mas me alonguei um pouco na resposta aí, Rafa. Tá perdoado. Deixa eu aproveitar aqui, tem uma questão do Carlos Caran, eu vou mandar para o Bruno, porque é o cara que entende de RH aqui na turma, e o Carlos está perguntando para a gente o seguinte: como as equipes têm reagido com a maior pressão, incerteza e ansiedade? Quais as estratégias que você tem funcionado para trazer um pouco mais de conforto e equilíbrio para as turmas? Bom, acho que é um bom questionamento, acho que a maioria das empresas está passando por isso. E por incrível que pareça, acho que o André falou uma coisa muito legal ali de duplicar e triplicar a comunicação. Então, o que a gente tem recomendado a nível de gestão de pessoas e até de melhoria de processo dentro das empresas o que era trimestral passa a ser mensal, o que era mensal passa a ser semanal, o que é semanal passa a ser diário. Basicamente, esse é o reflexo que a gente tem visto e que a gente tem indicado, né? Então, tinha equipes que faziam só reuniões semanais. Hoje, todos os gestores deveriam estar fazendo reuniões diárias com o teu time, né? A Dani comentou assim, a verdade de hoje não é a verdade da semana que vem. E às vezes, numa startup menor, numa empresa menor, o insight de um dia muda o teu dia seguinte. Então essa informação precisa correr, os aprendizados precisam correr. O que a gente tem visto bastante, Rafael, as empresas errarem, e principalmente a média gestão, que a média gestão também está com medo, mesmo tendo informações às vezes mais relevantes e informações mais próximas da alta direção, a média gestão está com medo, e aí está com medo de conversar com as pessoas. Então, o que a gente notou dentro da própria plataforma da Feeds, a gente tem alguns números em relação a isso, os números de feedbacks e os números de one-on-ones diminuíram em vez de aumentar. Agora é o momento de conversar mais, não de conversar menos, né? Entender as dores dos nossos colaboradores, né? Dos nossos colegas, dos nossos pares. Esse é o momento em que o papel do gestor ainda é mais relevante, porque eu sei, nós estamos com medo, mas os teus 10 colaboradores, 20 colaboradores da tua equipe estão com muito mais medo ainda. Então é o momento de a gente ouvir e de ajustar alguns processos. Então, dicas práticas, né? Não tem que reduzir o one-on-one, tem que aumentar. Se faz mais de uma semana que não faz o one-on-one com o teu colaborador, mais de 15 dias, marca o one-on-one para amanhã, né? Todo gestor, da minha opinião, dependendo, claro, do tamanho da tua equipe e tudo mais, tem que fazer reunião diária, 15 minutos, vamos pegar as boas práticas de gestão de software que já existem há alguns anos aí, e a gente se encontra todo dia de manhã, eu vejo a cara do André, vejo a cara do Guilherme, vejo a cara da Dani, então a gente já conversa, interage, né? O que vocês fizeram ontem, o que vocês vão fazer hoje, alinha isso, né? E isso vai dando mais confiança, vai voltando aquela conexão que a gente perdeu. Então, são práticas que a gente tem notado que as empresas mais saudáveis têm conseguido fazer, e que quando a gente fala com um grupo mais experiente, é o que eu vejo a maioria das empresas fazendo. Mas na prática, quando a gente vai olhar as empresas mais tradicionais, até as empresas que estão sofrendo, o medo tem acuado elas de se comunicar mais em vez de se comunicar. Desculpa, o medo tem acuado e eles têm se comunicado menos em vez de se comunicar mais, né? Então acho que é isso, aproximar a liderança da sua equipe, fazer reuniões diárias, aumentar o número de one-on-ones, e aí, claro, tem essa parte da comunicação ali, de ser cirúrgica entre o quanto transparente, mas sim, só de tu parar para ouvir, pessoal, o teu liderado amanhã, e entender as dores dele, entender que o pai dele agora de repente está desempregado, a família é autônoma, ter essa sensibilidade vai fazer a pessoa querer trabalhar mais tranquila e produzir, né? Bacana, Bruno, legal as tuas dicas, porque no fim do dia não é hora de fugir de encarar essa conversa um a um e tentar compartilhar, que estamos todo mundo descobrindo junto como fazer isso, né? Acho que não é fácil para ninguém, mas é melhor ser transparente sem causar pânico, mas compartilhar as dificuldades, as alternativas, acho que é o jeito de fazer sempre, né? Acho que agora é hora de fazer mais ainda. Então, para a gente recapitular aqui, a gente falou um pouco sobre
medidas para manter receita, principalmente alternativas para a gente lidar com o eventual churn, medidas de redução de despesa, alguns ajustes que a gente pode fazer. Conversamos um pouco aqui sobre pessoas, sobre, acho que principalmente nas palavras do Bruno, a necessidade muito maior de comunicação, de se aproximar, de ser transparente, de intensificar ainda mais o que já se faz em comunicação. Eu queria ir para um quarto tema aqui, que é a gente pensar um pouco sobre alternativas para melhorar a liquidez. Não, perfeito. A gente fez levantou algumas opções de linha de crédito. A que mais nos interessou foi a que foi promovida pela CAT, né? Eles fizeram em parceria com cooperativa de crédito. A gente não tem ainda 100% planejado se vai tomar capital e quanto que vai ser isso. Acho que a nossa realidade aqui, por exemplo, se a gente fizer uma comparação com o Involves, a gente é muito pequeno, tem uma estrutura muito enxuta, e então eu não tenho hoje isso 100% definido se nós vamos para a linha de crédito. Com relação a impostos, a gente vai adotar, né, fazer a prorrogação lá que foi permitido de acordo com a medida provisória. Então quem está no nosso porte tem essa possibilidade, e isso com certeza é algo que, na minha visão, os empreendedores precisam tomar muito cuidado, né, porque toda medida que prorroga ao invés de um desconto, vamos assim dizer, a gente está fazendo um efeito bola de neve lá para frente, né? Então eu não sei se lá em outubro, novembro, como que vai estar a situação de caixa, e essa conta vai chegar o imposto de outubro e novembro também. Então até eu e o Rafa a gente conversou muito sobre isso, que provavelmente muitas empresas vão gerar problema para o governo lá na frente, né? Então, mas essas foram as duas principais medidas que a gente tomou, tá, Rafa? Perfeito. E por aí, Dani, o que vocês estão pensando em ações para aumentar o fôlego? Bom, da mesma forma os impostos, né? Mas assim, sempre pensando no que o Guilherme falou agora, exatamente, não adianta prorrogar tudo, tomar dinheiro de todo lado, porque tem linha, porque tem tudo, e torrar tudo e acabar com tudo porque tem dinheiro. Realmente tem que readequar, né? Então, a gente está muito nessa linha de entender, né? Readequar tudo que for possível, reduzir o time o mínimo possível. A gente fez, no todo aqui, olhando para a despesa, a gente fez um desligamento, né, que estava, enfim, no meio do caminho, e olhando para a Folha e para a Amazon, basicamente, né, que não está negociando nada e não está dando desconto nenhum, né. Então... Por enquanto, então, a gente, olhando linhas, eu peguei captei um valor pequeno com uma cooperativa também, pelo modelo do BRDE ali, aquele que saiu agora. Como a gente tinha um histórico, né, com a cooperativa, então foi mais fácil. Sem histórico tem que ter tem que ter um monte de coisa um pouco mais complexo. A gente abriu mão disso e realmente fazer a conta ali, ajustar tudo, né, esticar o caixa o máximo possível e tentar se meter em menos confusão possível também, porque tudo isso, né, vai ter que ser pago em algum momento. Então tudo que não pagar agora, se você queimar de qualquer forma, acho que tem que ser uma queima, ter uma ajuda externa, mas também tem que ter uma consciência que não é isso que vai resolver de fato, né? Não sei, eu tô pensando assim. Fora que o pessoal comentou, eu acho que pra gente, pro porte da Involves, a questão do crédito, a gente não tem acesso a crédito incentivado como outras empresas têm. Eu não lembro exatamente qual é o nível de corte de faturamento, mas como nós tínhamos dívida, a nossa dívida tem uma carência e ela começa a ser liquidada no final do ano. E aí nós estudamos a possibilidade de rolar a dívida, né, de passar a pagar essas parcelas depois e renegociar. E aí a gente viu que esse não é um bom momento para isso. Como a carência vai até mais para o final do ano, a alternativa que a gente identificou melhor é deixar para fazer essa renegociação depois, né. Eu acho que outra questão também que a gente colocou, ainda não surtiu efeito, mas pode fazer sentido para alguém que esteja nos ouvindo, antecipação de receita, né? Então, se você tem uma parcela de clientes que não está impactada pela crise, disponibilize um incentivo, né? Um desconto de 10%, 12%, 15% para fazer um pagamento anual, se você trabalha com receita recorrente. Boa. Isso vai fazer um fôlego de caixa para você, né? Então, a gente colocou essa ferramenta para o time comercial.
Não tenho certeza se alguém já fechou alguma coisa nesse sentido, mas eu não consegui ver algum efeito muito grande em caixa ainda, né? Mas pode fazer sentido. E aí acho que a gente não pode deixar de comentar das alternativas da MP, né? Que eu penso que devem ser as últimas alternativas, porque elas mexem em time e folha de pagamento, né? Mas eu acho super válido para evitar a demissão também, né? Você tem ali a possibilidade de suspensão de contrato de trabalho. Se não me engano, acima de 4 milhões de receita no ano passado, a empresa tem que bancar pelo menos 30%, tem que manter os benefícios, mas você já tem 70% de savings durante 2 meses. Além disso, você tem ali as possibilidades de redução de salário e jornada. Existe uma insegurança jurídica nisso, né? Então, acho que é muito também de cada líder de negócio conhecer o seu time, de saber como o time receberia isso, quem tem proximidade com o sindicato, se possível, trazer o sindicato para negociação, para chancelar, né? Ainda que não seja exigido para MP, pelo que a gente tem visto em mentorias aí também é muito recomendado, mas se não der para fazer, o próprio time normalmente vai compreender. Acho que a gente tem empresas e culturas aí que o time joga muito junto, né? E vão entender que se a empresa fizer isso é porque ela está preservando empregos. Então, são algumas das medidas aí que a gente tem visto, analisado. Nem todas foram tomadas, mas algumas estão no radar com gatilhos, né? Se a gente tiver determinada perda de receita, a gente vai tomar determinadas medidas. A gente fez com o pessoal do suporte, justamente para evitar desligamento, a gente trouxe todo mundo pela metade, a redução de 50% da jornada. A gente deu férias para comercial e marketing. Não fizemos nenhuma alteração. Tem um item que, faz sentido até pelo nosso momento, né, pelo nosso tamanho e tudo mais, que a gente conseguiu até abrir uma linha de crédito com o nosso banco, que a gente não utilizou, mas está pronta para ser utilizado caso necessário. Mas a gente começou a olhar para alguns tipos de investimento, principalmente no exterior, como o dólar está muito valorizado em frente ao real. Então, o que a gente tem visto é que as rodadas iniciais de investimento, como o seed, com dólar a 5,20, então esse pessoal não tem parado de olhar para as empresas. Então, às vezes, rodadas de 200, 300, entre 200 e 500 mil dólares, que para a gente a 5,20, no momento que a FIDS está, passa a fazer sentido. Então, a gente não está descartando também essa estratégia, né? Bastante. A 5,20 melhorou muito. O Rafa. E deixa eu perguntar uma coisa, o André falou um pouquinho sobre eventuais reduções. Como é que vocês estão lidando com isso? Que planos para preservar a equipe? Alguém teve que fazer corte? Como é que, já que nós estamos chegando aqui, já tem pouca gente presente na sala, queria que vocês contassem um pouco, vou começar com a Dani, como é que está lidando com os desejos de manter o time e a pressão de caixa para fazer algum ajuste. Legal. Como a gente fez esse ajuste da redução de jornada para o time que teve mais demanda reduzida, também a gente deu férias para umas 4 ou 5 pessoas que já estavam entrando no segundo período, então também não ia afetar muito. E então férias, redução de jornada, e a princípio a gente não tem ninguém, não tem essa visão, porque o time é bastante enxuto e a gente já vinha trabalhando muito no limite. Então eu não tenho tenho áreas que, pelo contrário, a gente está trabalhando agora com os novos projetos, trabalhando o dobro, né? Então é bem difícil a gente desligar alguém hoje. Não vejo esse cenário. Claro que sim, o que eu digo para eles e que eu falei agora há pouco, né? Cada semana a gente vai revisando, se tiver um cenário caótico, a gente vai entendendo o que é. Mas o meu ponto agora foi férias para alguns e a redução de jornada para um time de atendimento, que para justamente não desligar ninguém, manter todo mundo no time, porque é certo que isso vai passar, que vai se reestruturar. Então, pelo menos para os próximos 3 meses, esse time a gente já tem certeza que tem uma demanda muito menor. E se qualquer coisa mude no meio do caminho para cenário positivo, a gente pode, de qualquer forma, a MP permite você desfazer, volta todo mundo, cancela, começa a trabalhar, pagar normal. Então, acho que é uma ação bastante boa, né, para manter time e seguir todo mundo junto, né? Legal. Eu tenho uma pergunta aqui do Rogério Azevedo, que era meu próximo tema, que era discutir um pouco o que vocês conseguiram nesse período criar de novos produtos ou estratégias,
eu conversei com muitas empresas que estavam buscando pivotar, criar novos modelos, criar novas ofertas. Queria saber se vocês testaram algum produto novo, têm feito alguma mudança na estratégia, se estão tentando, acho que a pergunta do Ricardo fala que estratégias estão usando nesse momento, ou que novas estratégias. Eu queria ouvir um pouco se estão pensando novos resultados. Pedir para o Guilherme contar aqui, acho que ele me contou algo desse tipo que queria compartilhar com todo mundo. Isso, legal. A gente tem uma situação que eu comentei no início, que a gente sempre foi focado 100% em franchise, né? E já fazia um tempo a ideia de a gente entrar em novos mercados, em rede de lojas próprias, e aí, mais recentemente, um pouco antes da crise, a gente começou a estudar o mercado de marketplace, que é um mercado que a relação que ele tem com os sellers, ela é muito parecida com a relação que o franqueador tem com as franquias. Então, a partir do momento que a gente viu que tinha fit e a crise chegou, a gente acelerou um projeto que provavelmente começaria no segundo semestre desse ano, e estamos já no processo, assim, fazendo o processo de venda mesmo. Então, estamos inclusive com 2 projetos engatilhados, que basicamente é estruturar um pouco o nosso produto, porque nunca é perfeitamente igual, mas entrar nesse mercado, que é um mercado de e-commerce, talvez, assim como os mercados essenciais ali que o André comentou, como o supermercado, é um mercado que teve um aumento de receita bem substancial. Então, hoje, se eu ligar para um franqueador, por exemplo, para vender meu produto, talvez eu não consiga nem falar com ele, né? Todo mundo de porta fechada, apavorado aí, renegociando royalties, etc. Agora, o marketplace, eu de 3 semanas para cá já conversei com quase 12 marketplaces, que, cara, praticamente 50% do mercado, assim. Então, a gente abriu essa frente, está fazendo muito sentido para nós, e eu vejo que tem várias outras empresas indo numa linha semelhante, né, de pivotar, e no nosso caso, não diria muito pivotar, porque a gente vai permanecer no mercado de franchise, vai continuar fortalecendo esse lado, mas é um mercado novo. Não para, é tapa na cara o dia inteiro e tapa na cara o tempo todo e vamos para cima. A gente não parou, assim, desde o começo. Gente, time comercial não vai parar, a gente vai seguir. Claro que a gente foi muito para a base também, mas todo o esforço... É que, assim, a PayTrack, ela não é core de nenhum cliente. Então, o nosso portfólio, ele é muito diversificado. Então, a gente tem muito cliente diferente, indústria, serviço, banco, varejo, então muito diferente. Então, esse foi um impacto que foi relativamente reduzido para nosso negócio. Então, quando a gente olhou para isso, a gente já na semana 1, né, quem é a turma que não vai ser impactada, e aí lenha nesse mercado, prospectando esses clientes. Primeira semana, bem crítico de falar com todo mundo, ainda está bastante difícil, mas algo que a gente notou e que, conversando com outros colegas aqui de Blumenau também, foi um insight que, inclusive o Ricardo da RAI, aqui de Blumenau, que ele deu esse insight quando eu fui fazer uma análise e aqui para a gente estava acontecendo o mesmo movimento. O cliente que está agora no funil, ele é um cliente totalmente diferente do cliente que estava antes. Então, assim, isso é bastante bom a gente ver, porque não tem uma regra pronta para dizer ninguém vai comprar, sabe? Então, isso não existe. A gente fechou o cliente ali no meio da sangreira, ali das segunda semana de home. Então, se a gente assumir aqui dentro da empresa, nossa, a gente é Covid, ninguém vai comprar, agora só em julho, agosto, aí acabou. Então, assim, esse não é o mindset, de jeito nenhum, né? Quem é que está sofrendo menos? Então, a gente tem muito esse pensamento de estar nesse mercado e também de não, olhando um pouco para a marca, para posicionamento, não ficar judiando, enchendo o saco de mercado que a gente sabe que está ferrado, sabe? Então, assim, respeitar um pouco também. Não adianta ficar batendo em cliente, ficar tentando o mercado, que de fato a gente já sabe, né? Já sabe que eles estão impactados, enfim, varejo, o próprio pessoal de franquia, né? Que sempre foi um bom mercado pra gente. Então, é hora também de tirar o pé e respeitar. Mas, assim, tem um outro mercado, né? Enorme, agro, farma, toda a parte de distribuição que não para, né? E toda essa gente precisa ser, enfim, ter gestão, ter tudo dentro um pouco do que a gente faz também, além de viagem, na parte de despesas corporativas. Então, nossa visão sempre foi essa desde o início. Então, o que eu digo para eles é assim, cara, tem que
tem que acontecer uma desgraça muito grande para a gente fazer qualquer coisa no time comercial, né? Pelo contrário, se a gente tiver pré-venda disposto a tomar tapa, a gente está contratando também. Pergunta mais macroeconômica, né? Eu acho que muito mais do que eu é ouvir aí os líderes mundiais, governamentais, e também olhar para fora, né? Quando a gente olha para a China, a crise começou ali em janeiro e agora eles estão saindo, né? Estão começando a reaquecer a economia. O próprio ministro da Saúde fala que maio e junho serão os piores meses em relação à restrição, né? Aos números ali da epidemia, da pandemia. Então, a expectativa de 4 meses, ela casa mais ou menos com o mercado começar a voltar ao normal em julho. Eu sei que não é otimista, mas pelo que os especialistas estão falando aí no mercado, eu estou trabalhando um pouco com essa expectativa, né? Inclusive de manter a empresa em home office. Isso tem também um lado bom de gerar savings, né? Você não está gastando energia elétrica, etc. Também. Mas eu acho que é uma expectativa que os próprios líderes governamentais estão trazendo, e ao mesmo tempo, quando voltar, a economia volta com muito impacto, com muitas cicatrizes, né? Então, essa capacidade de transformar que a Dani trouxe, eu acho que toda empresa tem que fazer agora, né? Fundamental, acho que para acrescentar um pouco no comentário da Dani, repensar a proposta de valor do produto. Então, o seu produto ele faz sentido nesse contexto de Covid, talvez não ele inteiro, o mesmo discurso de antes, refaça o discurso de vendas ali também, né? Outra coisa é o próprio processo comercial. Nós mudamos o processo e colocamos ferramentas para o time de vendas para que eles consigam acelerar o funil, né? Adiantar etapas do funil, já que o cliente não vai assinar contrato agora, em geral, alguns sim, a gente consegue aumentar a experimentação do produto, né, a piloto, demonstração, POC, e para que quando a crise acabar, o cara simplesmente assine o contrato e já saia pagando. Então são algumas ferramentas aí, já que vai até julho, a gente tem que pensar com bastante carinho aí em como ser rápido, ser ágil e se adaptar. André, tomara que seja até julho. Eu tenho mais uma pergunta aqui, vou distribuir para o Bruno, para encerrar aqui as perguntas da turma que está participando, do meu amigo Ricardo Bendoraites. Ele está perguntando uma coisa que é super interessante, que é se você enxerga mudanças que teve que ser feitas lá na tua operação, que podem ser para sempre. O que tem aí de... A pergunta que mandaram para o André aí era bucha, né? Se tivesse essa resposta pronta aí, né? Se tivesse certa a resposta aí, ia tá bom, né? Sim. Diga, Rafa. Mas aí, respondendo, Rafael, sim, acho que tem duas coisas que a gente aprendeu que provavelmente a gente vai levar para pós-Covid aí. Primeiro que a gente acredita muito que, beleza, hoje está todo mundo em home office, eu não acredito que em julho vai todo mundo voltar, vamos dizer assim, né? A maioria das empresas, algumas áreas sentem, as áreas mais criativas, o marketing, uma área que traz muito, uma área como comercial, às vezes tem um time muito fechado e tudo mais, talvez são pessoas que ainda queiram muito trabalhar, mas é muito provável que muitas empresas perceberam o que o André acabou de falar aqui, eu posso economizar muito dinheiro se todo mundo estiver em home office, eu posso diminuir, eu posso enxugar minha operação, posso deixar mais produtiva. Então, no caso da Feeds, do próprio produto e do que a gente se propõe, a migrar para home office, a plataforma em tese se torna mais atrativa, porque é uma plataforma online, onde as pessoas interagem sobre pessoas, feedbacks, reconhecimento e tudo mais, então aquele feedback que as pessoas sempre definiram, mas eu sento com o André e dou feedback para ele, agora já não dá mais, né? Tu vai fazer uma call toda vez que quer dar um feedback para todo mundo, então a gente começa a mudar um pouco o pitch de que a gente consegue ajudar o gestor no momento que ele está remoto, ou o RH no momento que ele está remoto, porque ele perdeu um pouco do feeling de estar na mesa, de andar pelo corredor, de saber a rádio corredor e tudo mais. Com a digitalização desse processo, a gente está mudando o nosso pitch também, e testando algumas coisas novas. O segundo ponto é a questão de botar mais ênfase no nosso cliente. Então a gente fez um trabalho muito grande agora de comunicação, usar grande parte do tipo de marketing, entre 30% e 40% do esforço do marketing está em se comunicar com os nossos clientes, era algo que a gente usava, 10% do esforço, e aproximar o nosso comercial também do nosso cliente. Então isso a gente viu respostas muito positivas, né? Coisas que
olhando e olhando para o resultado que a gente está tendo, parecem óbvias, mas que a gente acabou aprendendo só nesses últimos 15, 30 dias aí, que provavelmente a gente deve levar para sempre dentro da Feeds, ou ajustar algumas coisas, mas nunca deixar de simplesmente esquecer, tipo, vamos voltar ao normal, o marketing só vai gastar 10% de comunicação, e a gente não vai mais falar de comunicação remota ou times distribuídos, porque a gente acredita que sim, grande parte dos times não vão voltar para os escritórios, grande parte das empresas vão ser formadas e já nascer de forma remota. Vai ser sempre, a gente não vai voltar ao que era antes, né? Nós vamos ter um novo normal. Eu vou estender essa pergunta, eu queria pedir uma ajuda do André, porque ele citou um pouco a importância do caixa, tem um background financeiro importante, e eu acho que uma das coisas que muda para sempre, além da questão do trabalho à distância, da forma de lidar com clientes, com colaboradores, é também a forma de entender o quanto importante é o planejamento financeiro, a gestão do caixa, a liquidez da empresa. Eu acho que eu venho trabalhando bastante tempo com startups e vejo quanto que isso é um tema muitas vezes negligenciado, a ausência de planejamento, de gestão, de controle nos aspectos financeiros. Eu queria um pouco ouvir do André o que seria, e se ele entende que isso pode ser também um divisor de águas aqui do ponto de vista de um maior cuidado com a gestão financeira, do quanto que é importante a empresa ter fôlego, ter liquidez, ter uma gestão mais criteriosa do seu caixa. Não, legal. Eu acho que até antes da crise, alguns acontecimentos de mercado aí fizeram com que o mercado passasse a falar um pouco mais sobre eficiência. Eu acho que aí, contextos de WeWork, etc., né, várias empresas aí que estavam altamente alavancadas viraram pó da noite para o dia. Pela primeira vez eu vi no mercado de VCs, aí o pessoal comentando muito sobre eficiência de capital, acima de tudo, assim, né? Parece que virou a palavra da vez. E a gente vem de um negócio bem raiz, né? A gente construiu Envolves do nada aí, construiu um negócio bem bootstrap e era um pouco patinho feio por isso, né? Por não ter captado. Então foi uma situação engraçada. E agora, acho que com a Covid, esse negócio fica intensificado, né? Já ouvi de vários empreendedores e investidores a expressão cash is king. Eu acho que principalmente quem levar algumas porradas aí e ver, como eu estava sendo ineficiente, como eu estava torrando grana onde não deveria, se eu soubesse que aconteceria dessa forma, eu teria feito um pouco diferente, né? O que muda principalmente é o mindset, acho que do mercado como um todo, tanto do empreendedor na alocação dos seus recursos e ser muito mais criterioso, né? Olhar muito mais para ROI, quanto do próprio mercado de venture capital, de apreciar mais essa skill, essa capacidade de empreendedores lidarem com eficiência. Você está dizendo então que é o fim da bolha? Desculpa, Rafa. Está dizendo então que é o fim da bolha do SoftBank e afins? Olha, acho que eu não sou tão ousado em... Eu acho que tem espaço para todas as mentalidades, né? Mas acho que essa mentalidade, pelo menos agora, pelos próximos, talvez, 2 anos, não sei, talvez um pouco mais, essa mentalidade me parece que ela se torna um pouco mais, majoritariamente, ela se torna mais prioritária. Maravilha. Bom, a gente chegando aqui no finalzinho, eu queria pedir um minutinho para cada um. Eu queria que cada um compartilhasse o pensamento com... Acho que a nossa audiência aqui é basicamente de outros empreendedores, e eu acho que queria que vocês colocassem aí sugestões, boas práticas, ou qualquer aconselhamento aí de que você gostaria de contar para um colega teu aí que está também vivenciando o mesmo desafio, e o que você pode dizer para quem está aqui com a gente e pode colocar em prática aí amanhã, que de alguma forma pode ajudá-los a lidar com esse desafio. Bruno, começa você que é o mais jovem. Boa. 2 coisas práticas para fazer amanhã, então. Uma, abre o teu planejamento financeiro aí, se não fez isso ainda, e decore cada centavo, onde é que tá fazendo tua despesa, onde é que tá saindo esse dinheiro, para entender se deveria estar saindo mesmo nessa quantidade.
A gente falou de negociação. Bom, os nossos fornecedores estão negociando com a gente, né? Então está na hora de a gente negociar com os nossos fornecedores também. Claro, com respeito e tudo mais, mas às vezes, dá um exemplo ali, a Dani falou da AWS, a gente conseguiu desconto com Pipe Drive, então acho que sempre tem uma oportunidade aí. E o segundo ponto vamos olhar para as nossas pessoas. Amanhã, se tu não tem nenhuma one-on-one marcada, a tua agenda está errada. Amanhã tu tem que fazer umas 2 ou 3 one-on-ones, pelo menos com teus liderados diretos, e se puder fazer um skip level one-on-one com alguém do time que tu acha que tem né, a gente sabe, às vezes a gente identifica algumas pessoas que podem estar sofrendo um pouco mais, uma pessoa que veio de longe, mora aqui, não tem família por perto, talvez é uma pessoa que pode estar num momento um pouco mais frágil, então olhar para as pessoas e conversar com elas, estender a mão e ouvir. Acho que só parar para ouvir e fazer algumas perguntas importantes sobre a vida dessa pessoa pode mudar todo o panorama. Bruno, não vou perguntar para mais ninguém, você já disse tudo que era importante. Dani, mais você complementa ao que o Bruno mandou super bem aí, que mais você gostaria de chamar a atenção? Legal. Bom, eu tenho assim, metade do meu tempo eu tô pensando na Paytrack e a outra metade eu tô pensando em como a gente vai chegar daqui a 120 dias, né? Então, quase que paranoica de pensar como que a gente gera mais lock-in no cliente, como a gente gera mais valor no cliente, pensando sempre no produto, né, levando isso para o time. Então, acho que meu recado é olhem para o produto e para a estrutura, além do que o André comentou da eficiência, né? Todo mundo vai se tornar mais eficiente, mas não por vontade, por necessidade. Então, isso é inevitável. Mas olhar para a tua empresa e, assim, não sentar e ficar esperando o tempo passar. Agora é hora de gerar tudo, tirar da gaveta toda, né? Tirar do armário todo o esqueleto, aquela coisa que você não queria botar a mão nesse projeto agora, mas é um projeto importante, é um projeto que dá dor de cabeça, não queria entrar nisso. Então, é o que eu tenho pensado direto aqui, assim, bastante focada nisso. Então, às vezes até sendo um pouco negligente com algumas coisas. Aqui o Bruno falou, marca amanhã, one-on-one, hoje eu desmarquei 2, Bruno, olha que coisa, porque eu estava realmente engajada num monte de coisa aqui que eu temo que sejam as coisas que vão tornar a gente mais forte em 90, 120 dias, entendeu? Então eu estou olhando para esse cenário. Então segue o marca para amanhã. Guilherme, você que se sugere por aí? Não, legal. Acho que já fizeram bastante sugestões. O que eu diria para complementar aí aos comentários dos colegas é que eu tenho visto muitas pessoas trabalhando com 120 dias. Eu olho que sou um cara bem otimista, mas eu estou muito trabalhando com a tese de que o mercado só volta ao normal na metade do ano que vem. Assim. Então, aquilo que a gente tinha antes da crise, na minha visão, ela só volta na metade do ano que vem. Assim. Então, acho que 2019 é um ano que as pessoas têm que pensar como um ano de sobrevivência, né? Então, possivelmente essa receita afetada ela vai durar mais tempo do que as pessoas imaginam, porque infelizmente as consequências, na minha visão, né, elas ainda estão por vir, assim. Então eu acho que a gente está só no comecinho, e aí eu não estou falando especificamente do vírus, tá, pessoal? O vírus eu acho que ele vai completar exatamente o ciclo epidemiológico que aconteceu nos outros lugares. O problema é o desastre que vem em consequência dele, assim. Então, se a gente olhar para as outras crises econômicas que aconteceram no passado e fizer um comparativo, a gente vai perceber que o processo ele não é tão rápido, né? Então, a mais rápida que teve foram 8 meses. Então, eu estou trabalhando muito com esse cenário. Acho que metade do ano que vem a gente tem tudo regularizado. Então, acho que é um momento super assim de apertar os cintos e pensar em 6 meses, não em 3. Acho que essa é a minha única mensagem aí de finaleira. E passo o bastão aí pro André finalizar. Perfeito, André, Rafa. Você. Sobrou alguma coisa para eu falar aqui? Não, muito bom. Muito boas dicas, né? Mas eu acho que emendando um pouco no que o Bruno comentou dos one-on-ones, acho que nós aí como empreendedores, quem está nos assistindo também, não esqueçam de fazer os one-on-ones com vocês mesmos. Também é importante, né? Nós somos, antes de sermos líderes de negócios, nós somos líderes de nós mesmos. Seja com meditação, ou seja simplesmente você parando para refletir sobre as coisas as decisões que você tem que tomar, as consequências delas, você tem que ter tranquilidade e sabedoria para fazer a coisa certa.
E aí eu vou para um lado mais conceitual, eu vou replicar uma frase que eu comentei com o time logo no início da crise, do Amir Klink. Ele fala que o mar não é o obstáculo, o mar é o caminho. Então a gente está aqui na tempestade, está no mar, e a tempestade na verdade não é um obstáculo, é o único caminho que a gente tem para seguir. Então vamos aceitar, não tenho que você ficar desanimado por causa do ambiente externo, vamos aceitar e vamos navegar porque a gente vai atravessar a tempestade, né? É o único caminho que a gente tem, cuide de você, você é o capitão do barco e vamos embora. Boa! A melhor forma de passar por um momento difícil desse é fazer junto ao invés de fazer sozinho. Então, se puder também aqui complementar com uma sugestão, não tentem fazer isso sozinhos, é a hora de se aproximar da equipe, fornecedores, clientes, amigos, parceiros, outros empreendedores, e acho que isso é o que diferencia, essa ideia de fazer junto é o que diferencia o nosso ecossistema. Acho que se tem algo no ecossistema catarinense que permite esse sucesso todo e fica todo mundo tentando entender o que vocês fazem aí de diferente, é pensar como ecossistema, pensar de uma forma de compartilhar as experiências, os aprendizados entre o grupo. Então, acho que mais que nunca a gente tem que aproveitar a força de ecossistema, de trabalhar em cooperação com outras startups, com outros parceiros e aproveitar esse apoio para lidar com esses desafios todos. Então, contem com seus colegas, com Startup SC, com o Sebrae, com seus investidores, parceiros, clientes. Eu acho que é hora de enfrentar isso juntos e sem medo de pedir ajuda quando for necessário e também compartilhar suas angústias, suas fraquezas, porque também não é fácil lidar com tudo isso. Então, gente, a nossa ideia foi essa, a nossa missão aqui é tentar inspirar, tentar compartilhar um pouco de quem está com a mão na massa. Espero que a gente tenha ajudado aqui com esse conteúdo e voltamos em breve em novos meetups, espero que muito brevemente ao vivo, mas enquanto isso a gente volta para outras edições online. Obrigado, boa noite a todo mundo. Startup SC. Realização Sebrae. Patrocínio